Dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo a Timóteo, é sempre bom nós lembrarmos de um fato muito importante que circunda essa carta. É que essa carta, Paulo está colocando aqui as características de uma igreja, porque ele está escrevendo para um jovem pastor. Então, nesse sentido, Paulo ele está colocando para esse jovem pastor, Timóteo, como ele deveria conduzir a igreja do Senhor. E é por isso que essa carta ela é muito rica, em conjunto com a sua segunda carta a Timóteo e também a sua carta a Tito. Porque nós vamos perceber ali o que nós poderíamos chamar de princípios reguladores, ou aquilo que regula o funcionamento da igreja. E nós temos visto várias áreas em que Paulo trabalha com o jovem pastor, chamando a sua atenção com relação ao seu pastorado. E dentre esses assuntos, Paulo abrange o culto, Paulo abrange o ministério pastoral, o cuidado pastoral para consigo mesmo, o perfil do presbítero, o perfil do diácono, e todos esses elementos são preciosos para nós. E novamente o apóstolo Paulo, a exemplo do que nós vimos no capítulo 1, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai chamar a atenção, e vejam que isso não está apenas lá no capítulo 1, para além deste, mas em toda a discussão do apóstolo Paulo, ele trata de um assunto que ele considera vital para a igreja. E esse assunto diz respeito aos falsos ensinos, às heresias, aos erros que muitas vezes têm destruído a igreja do Senhor. E sabe, irmãos, quando eu penso sobre este assunto, sobre heresias, sobre falsos ensinos, isso me faz pensar conforme uma frase que eu coloquei no Facebook essa semana, acho que ontem ou anteontem, não me lembro, motivado obviamente pelo estudo dessa carta do apóstolo Paulo, e que deve nos fazer pensar um pouco. E lá no Facebook, algumas pessoas já leram essa frase, e eu coloquei o seguinte: tolerar um erro doutrinário, por mais ingênuo ou pequeno que este erro doutrinário possa parecer, por pequenininho que ele nos pareça, por insignificante que ele nos pareça, é como colocar uma pequena quantidade de veneno mortal na sopa e achar que isto em nada nos afetará. Então é o sentido de que você está à mesa com um prato de sopa gostoso, e aí então alguém chega com um vidrinho e coloca 3 gotas no seu prato, e você pergunta, mas o que são essas gotas? E a pessoa vai dizer, é cianureto, que é um veneno poderosíssimo. Mas ele vai dizer, mas olha, a pessoa que está na sua frente vai dizer, olha, mas não liga não, são 2 gotas só, você tem um sopão aí, tranquilo, que você pode usufruir, essas gotinhas não vão fazer mal nenhum. Ou então, se você está comendo uma bela de uma feijoada, e aí chega alguém e joga um granulado e mistura na sua feijoada, e você vai perguntar, o que são esses grãos? Mas isso é veneno para rato, isso é chumbinho. Aí a pessoa que está à sua frente diz, mas não liga não, é só um pouquinho. O que tem aí majoritariamente? É feijão, é feijoada, não se importa não, coma que você não vai se dar mal. Irmãos, pensar sobre erro doutrinário requer de nós uma atitude absolutamente radical. Porque se você olha para uma linha reta, e vamos imaginar que existe um caminho que é uma linha reta, inclusive faço lembrar aqueles que já foram para a Venezuela, lá para a Ilha de Margarita, sabe que em alguns momentos na Venezuela existem estradas que são retões assim intermináveis. É uma reta. Se você no início da sua jornada ou ao longo da sua jornada, você se desvia pouquíssimos graus, 3 graus somente, 2 graus, 1 grau, você desvia. Isso é muito pequeno. Isso não vai influenciar. Mas ao final deste caminho, você está distante o bastante para estar perdido em meio às heresias. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 4. É esse o cuidado que Paulo coloca para a igreja.
E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Nessa primeira parte do capítulo 4, todo o capítulo 4 de Timóteo diz respeito à atuação pastoral. Paulo está ensinando Timóteo como ele deve agir na igreja, a partir do ensino e a partir da sua própria vida. E do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver aqui Paulo combatendo o ensino falso, ou a doutrina que destrói o ensino da palavra de Deus. E a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, de 1 a 11, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Quando nos deparamos com essa primeira parte da carta de Paulo, do capítulo 4, ao ler, fica despercebido vários aspectos que Paulo coloca como extremamente importantes para a igreja. E o amado irmão não pode se esquecer, em momento algum, na exposição dessa carta, que aqui está a característica da igreja e de sua liderança. Como a liderança da igreja deve agir e como a igreja deve reagir a esta atuação. E veja que Paulo aqui, ele está falando claramente sobre aquilo que nós devemos pensar sobre o falso ensino. E qual deve ser a nossa posição diante disto? Qual deve ser a nossa posição diante dessas práticas? E o primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui em Paulo, e ele vai nos mostrar, é a característica deste falso ensino. O que é esse falso ensino? O que são essas questões estranhas às Escrituras? O que são essas práticas que afrontam o princípio regulador da palavra de Deus com relação a tudo, desde o culto até a minha vida como crente? E Paulo então ele vai ressaltar aqui 3 características do falso ensino, seja ele qual for. Seja ele qual for. 3. A primeira característica que Paulo nos traz aqui do ensino falso é que todo ensino falso, desde aquele bem pequenininho ao mastodôntico, ao gigantesco que nos assusta, todo ensino falso é satânico, é do diabo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente, e nós não sabemos exatamente o que significa essa expressão Espírito, e aqui é Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente. Talvez Paulo esteja se referindo a uma profecia específica que ele trouxe à igreja de Éfeso, ou possivelmente Paulo está se referindo a Tessalonicenses, quando fala de espíritos enganadores. Nós não sabemos exatamente que tipo de profecia, mas o que Paulo está fazendo aqui é um contraste
entre o Espírito Santo e os espíritos malignos. E Paulo, então, ele está aqui no início dizendo: o Espírito afirma, ensina, demonstra o verdadeiro, aquilo que vem da palavra, aquilo que nós devemos colocar na nossa mente. E aí ele afirma: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E vejam, irmãos, que Paulo, quando ele se refere aos últimos tempos, ele não está na mente dele, penso eu, pensando no nosso momento aqui, mas Paulo está olhando para o seu próprio momento como os últimos tempos. E ele diz que alguns apostatarão da fé, e Paulo está falando de pessoas que continuam frequentando as igrejas, que continuam como liderança da igreja, pessoas que estão agindo dentro do povo de Deus. Paulo diz que estas pessoas, por tolerarem ensinos falsos, elas na verdade estão apostatando da fé. Mas ora, veja bem, 99% do que eu creio é bíblico. Esse 1% é que é uma coisa meio esquisita, que surgiu no meio do grupo. Estas pessoas, quando toleram essa atitude, são apóstatas. E Paulo, então, quando ele fala da apostasia, ele diz que estas pessoas obedecem. E aí então vem o argumento, quando esses ensinos falsos, na verdade, possuem a sua origem nos demônios, quando diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E vejam que Paulo, ele não está aqui falando, e eu repito, amados, dos grandes ou das grandes heresias. Ele está falando daquele veneninho que para nós parece insignificante. E afirmamos, é apenas uma gota num prato cheio. Mas Paulo diz que estas vêm de Satanás, e nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Satanás, ao atuar no seio da igreja do Senhor, Satanás, ele é esperto. Ele não vai fazer com que você se torne um apóstata, dizendo: olha, você precisa adorar a natureza, ou vai dizer: olha, você precisa renegar a Cristo, ou então ele não vai dizer: olha, você precisa negar a existência de Deus. Para isto outros grupos já o fazem. Não, mas Satanás, ele vai apenas tomar a própria palavra de Deus, ele vai tomar as escrituras e vai distorcer milimetricamente. E a primeira atuação que nós encontramos de Satanás é lá no Éden. E quando a mulher disse assim: olha, Deus disse que se nós comermos esse fruto, nós morreremos. Satanás disse: não, vocês entenderam mal. Vocês estão sendo muito radicais na posição de vocês. Não é bem assim. E nós entendemos a desgraça da humanidade como resultado desta palavra satânica. Ele mesmo, quando esteve com o Senhor Jesus, ele disse: olha, transforma essas pedras em pães, porque é isso que a palavra de Deus diz, está escrito. Por isto, nós precisamos entender que toda heresia, todo ensino que contraria as Escrituras, ela provém da ação demoníaca. Porque o que o diabo quer é exatamente fazer com o que ele está fazendo hoje nesse grande espaço que nós chamamos de evangélico. E é claro que quando eu me refiro aos evangélicos, eu não estou jogando a água com o bebê junto da banheira. É claro que no meio evangélico existem igrejas sérias, pastores sérios, homens que estudam a palavra, igrejas que são firmes no Senhor, claro que sim. O que eu estou falando é dessa banda podre do evangelicalismo brasileiro. E que tem disseminado através das músicas, através da televisão, através de grupos de levitas, através de pastores, e tem disseminado e contaminado a igreja. A origem destes ensinos é satânica, e nós não podemos perder isso de vista. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já inicia trazendo isto, e ele vai afirmar que em nós, ou seja, no ser humano,
Essa atitude, ela é uma hipocrisia que cauteriza a mente. É exatamente o que ele diz no verso 2, quando ele afirma: pela hipocrisia dos que falam, porque são hipócritas, eles falam mentiras, e ele diz que tem cauterizada a própria consciência. Essa palavra cauterizar, ela tinha dois significados na época do apóstolo Paulo. Um deles é quando alguém recebia uma marca, como um animal ou como um escravo. Então eles iam com ferro quente e cauterizavam a pele, queimavam a pele naquele lugar, marcando. Mas existe também um outro significado, que é o significado nosso também. Cauterizar é você matar alguns nervos. Quando o médico ele vai fazer uma cauterização, na verdade ele vai matar alguns nervos, fazendo com que aquela parte se torne insensível e ela não esteja mais atenta ao que está acontecendo. Se Paulo está se referindo ao fato de que essas pessoas, por terem a sua consciência cauterizada, foram marcadas pelo fogo, certamente nós podemos aqui induzir que essa marca vem do demônio, do diabo sobre a pessoa. Mas eu particularmente prefiro o segundo significado. Eu acredito que cauterizar aqui é você simplesmente adormecer, é você matar a sensibilidade com relação à palavra de Deus. São aqueles crentes que começam a aceitar tudo que existe. E mesmo que ele veja pequenos erros nessas práticas, mas ele diz, mas está tudo bem, o importante é o geral, o importante é que somos todos crentes, o importante é que nós somos todos de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que todo ensino falso, ele provém de uma mente cauterizada, que cauteriza a mente de outras pessoas para induzi-las ao erro. A terceira característica de toda e qualquer prática ou ensino contrário às Escrituras, além de satânico e de ser cauterizador, esse ensino também ele é uma distorção da verdade, e é o que nós vamos encontrar aqui no início do verso 3. E aqui vejam que Paulo vai detectar qual é o erro, o ensino falso que estava rodeando a igreja de Éfeso. Ele diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Irmãos, aqui é muito interessante, porque quando nós estudamos o significado dessas palavras, proíbem o casamento, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo diz que exigem abstinência de alimentos, é muito interessante nós pensarmos um pouquinho sobre o que significa isso na época de Paulo e quais as aplicações para nós hoje. Paulo está detectando um pensamento que estava entrando na igreja, que era um pensamento grego, era um pensamento que vinha da sociedade grega. Os gregos, na época do apóstolo Paulo, eles diziam que o ser humano, ele era fatiado em duas partes. Uma parte era a alma ou o espírito, e a outra parte era o corpo. E eles diziam que o espírito, por si só, ele era santo por ser espírito. Então, tudo aquilo que é espiritual, não importando o que aconteça, ele traz ao homem a santidade inerente a essa espiritualidade. Eles não diziam que a santidade era a obediência à lei do Senhor, que o meu corpo deve ser santo, que o meu corpo deve pertencer a Deus. Não. Eles diziam, não, vejam só, somente o Espírito pode vivenciar a santidade, e a matéria, ela é toda pecado. Foi isso que eles afirmaram na época do apóstolo Paulo. Nisto, eles diziam que toda manifestação da carne é pecaminosa. Nisto, eles diziam, as duas manifestações mais fortes da carne humana é a fome e o sexo. A sexualidade é um impulso descontrolado do ser humano, e nisto ele manifesta na carne o pecado. Então o sexo em si é pecado. E eles diziam, a compulsividade para comer, ou o desejo para comer, a fome sobre os alimentos, também leva o homem a essa situação. Então, o ato de comer é pecado. Agora, irmãos, vejam só que coisa interessante, porque esse grupo, ele está combatendo o sexo
e a comida. E nós poderíamos pensar assim, mas vejam bem, de certa forma, a palavra de Deus não fala sobre o pecado do sexo e sobre glutonaria. A palavra de Deus não fala que o comer muito, a atitude dos glutões nas festas romanas, isso não é uma manifestação de pecado, e que o sexo fora do casamento, ou adultério, ou a homossexualidade, a prática homossexual, tudo isso não induz ao pecado. Então está aí. Esses irmãos, na verdade, eles só exageraram um pouquinho. Eles estão apenas exagerando. Mas há um fundamento, porque a Bíblia fala sobre a sexualidade, a Bíblia fala sobre o alimento. E o que eles estão dizendo é que você deve se abster do sexo, daí não se casar, e que você deve praticar muitos jejuns. Gente, qual é o problema nisto? Qual é o problema? Quais são as implicações para a nossa fé? Será que nós não devemos considerar esses amados como nossos irmãos em Cristo? Será que não devemos considerar esses amados como crentes no Senhor Jesus? Um pouquinho exagerados, mas sabe que é até muito bom, porque eles combatem a sexualidade, eles combatem a questão do alimento. Paulo diz que estas pessoas, com estes ensinos, que nos parecem tão insignificantes, porque no geral nós pensamos a mesma coisa, Paulo diz, isso que eles dizem é satânico, cauteriza a mente e distorce a verdade. Você tem tolerado algumas práticas e alguns ensinos que você diz assim, mas é pequeno. Irmãos, mesmo espiritualizando, o erro continua erro. Mesmo tentando dar uma capa de doutrina, ou mesmo tentando utilizar a Bíblia, como eu dei o exemplo aqui, mas a Bíblia fala de glutonaria e de pecados da área sexual, sim, mas a Bíblia não proíbe o sexo, porque sexo é uma bênção de Deus, e a Bíblia não proíbe a comida, porque comida é bênção de Deus. Estas pessoas são satânicas, são hipócritas, são mentirosas, cauterizam a mente, e elas estão distorcendo a verdade de Cristo. Paulo rechaça com veemência, porque é aquilo, 2 gotas te matam, granulos te matam, 1 grau, contrário à direção reta, te leva para o inferno, te leva para longe de Deus, por mais que você pense, com a sua mente cauterizada, que você está em meio a irmãos em Cristo, que adoram e que servem ao Senhor. Irmãos, nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar, a partir da segunda parte do verso 3 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai demonstrar como nós devemos combater o falso ensino. Qual deve ser a nossa posição com relação a isto? Ou seja, nós precisamos ter uma atitude que de fato seja a radical com relação àquilo que vem como engano. E, irmãos, me permitam falar um pouco sobre isso nos nossos dias. E nós vamos perceber que em todos os segmentos dito evangélico ou protestante, sempre nós vamos encontrar heresias que são destrutivas. E eu vou começar com uma que é nossa, vem da nossa casa. Existe uma doutrina que se chama hipercalvinismo. É uma heresia. E Deus odeia esta heresia. Por mais que ela tenha um nome tão injusto, hipercalvinismo. O hipercalvinismo diz que se todos são eleitos, eu não posso pregar o evangelho.
Porque se eu prego o evangelho, eu estou lançando pérolas aos porcos. Deus, de alguma maneira, vai trazer os seus eleitos à conversão. Então eu, como crente, não posso pecar contra Deus, porque lançar pérolas aos porcos é desvalorizar o evangelho, desvalorizar a palavra. Então ao crente está proibido evangelizar para não diminuir a palavra, e Deus, na sua soberania, vai converter os seus eleitos. Essa doutrina, ela parece, tem uma lógica, porque tudo bem, eles cometem um errinho, mas eu vejo o respeito que eles têm pelo evangelho, vejam o zelo que eles têm pelo evangelho. Isto é um erro, e Deus odeia isto. Para além disso, nós vamos encontrar tantas esquisitices, como igrejas, por exemplo, que induzem os seus membros a imitarem animais. Isso é lá no Canadá. Então os crentes ficam imitando galinha, porco, ovelha, e o culto gira em torno disso. Há até uma cantora gospel muito famosa que recentemente imitou um leão no palco. É mais ou menos aquilo ali. As pessoas, elas se levam e se deixam mover por isto. E o argumento mas é uma ação do Espírito Santo, ninguém pode julgar, ninguém pode falar mal contra isso. Meus amados irmãos, isto é erro, isto é satânico, isso não vem de Deus, isso vem de uma mente cauterizada, onde nós devemos lutar contra com muita veemência. E se nós olharmos para o movimento pentecostal, o movimento presbiteriano, o movimento batista, metodista, nós vamos encontrar nesses meios pessoas que se levantam com erros e que de alguma forma tentam induzir as pessoas a cometerem erros diante do Senhor. E você sabe, meu irmão, por que os erros, eles encontram guarida e porque eles sobrevivem, porque existe gente dentro da igreja que não apenas tolera estes erros, mas vivem estes erros. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele vem mostrar o combate com relação ao falso ensino, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito à nossa vida com Deus, no que diz respeito ao nosso relacionamento com as Escrituras, no que diz respeito à evangelização mundial, no que diz respeito a todos os aspectos. Nós precisamos sempre fazer a pergunta que os nobres de Bereia faziam: isso está nas Escrituras? O que as Escrituras têm a dizer sobre isso? Nós vamos fazer teatro, isso encontra guarida nas Escrituras? Nós vamos fazer agora, sei lá, alguma coisa na igreja. Isso está nas Escrituras, é isso que Deus requer de nós como igreja, é isso que Deus quer de cada um. Nós vamos agora criar um ministério X, isso está nas Escrituras, isso é o que Deus requer, é o que Deus quer de nós. É claro que nós vamos lidar com aqueles que dizem: não, eu tive uma revelação direta de Deus. Aí é mais pecaminoso ainda. Porque Deus já revelou a sua vontade na palavra. O que Ele deseja de nós está nas Escrituras. Não há mais nada a ser acrescentado, está tudo lá. Nós devemos seguir com alegria no coração e com fervor nesta caminhada com Jesus. É por isso que Paulo, a partir do verso 13, ele vai mostrar esse combate contra o falso ensino. E o primeiro aspecto que Paulo nos ensina é a utilização das Escrituras como regra de fé e prática. No verso 3, na primeira parte, Paulo vai detectar aqui o erro. Tão ingênuo, é uma reação contra a sexualidade e contra a comida. Isso traz implicação espiritual? Traz sim, porque é um erro. Paulo diz no verso 3 que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. E aí Paulo continua que Deus criou para serem recebidos tanto o alimento quanto o sexo. São bênçãos do Senhor. O casamento e a alimentação são
elementos que vêm do Senhor para seus filhos. E ele diz: recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Agora vejam só o que Paulo diz no verso 4. Pois tudo que Deus criou, e agora Paulo remete à criação de Deus, lá de Gênesis, é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus, as Escrituras, e pela oração, a nossa submissão a Deus é santificado. Ora, o que Paulo está nos ensinando aqui é algo que eu aprendi quando era menino e que hoje não faz sentido nenhum na vida de pessoas. Quando eu me converti em 1975, eu aprendi uma frase que até hoje ecoa com alegria no meu coração e na minha mente. A frase é: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Quem aqui conhecia essa frase? Levante a mão, por favor. Pode baixar. Essa frase, ela está impopular hoje. Essa frase não faz mais sentido hoje no nosso meio. Essa frase já não é mais vivida com alegria, como nós vivíamos no passado. Quando nós éramos chamados de Bíblias, a igreja do livro, e de certa forma, pessoas que estavam radicalmente voltadas à palavra de Deus. Eu me lembro na minha adolescência, quando pessoas diziam assim: mas você é tão radical, a Bíblia é um livro qualquer, foi escrito e tal. E naquela época eu já dizia: não, a Bíblia é a revelação do Senhor, é a vontade de Deus para mim. É por isso que o apóstolo Paulo nos mostra que o combate contra o falso ensino é utilizar as Escrituras. Quando o diabo foi tentar a Jesus, em todas as instâncias, Jesus não disse assim: eu te digo. Ele poderia fazer isto, porque Cristo era e é Deus. Jesus poderia fazer, porque toda palavra de Cristo é palavra de Deus. Como diz Hebreus, Deus falou no passado pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, filialmente em Cristo. Ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Cristo é a palavra. Com Satanás ele poderia ter feito isso, mas em todas as instâncias, quando Satanás tentava distorcer, realizar aquilo que ele fez no Éden, a resposta de Cristo era antecedida pela frase: está escrito. É a Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo diz que o pastor, a liderança, bem como toda a igreja, deve zelar pela exposição fiel das Escrituras. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, no verso 6, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Ou seja, aos líderes se requer a exposição das Escrituras, para que sejam bons diáconos, bons servos de Cristo Jesus. Ele diz: alimentando com as palavras da fé e da... Eu queria que toda a igreja lesse essa expressão. Ele diz assim: alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Engraçado que algumas pessoas, quando ouvem a palavra doutrina, dizem assim: lá vem. Agora não posso mais cantar essa música porque lá vem. Agora não posso assistir esse programa de televisão com aquele determinado pastor, apóstolo, paipóstolo, sei lá o que mais. Lá vem. Eu não posso, porque tudo bem, ele fala um errinho aqui, outro ali, mas no geral lá vem. Essa palavra doutrina, parece que ela se tornou inimiga do nosso coração. A palavra doutrina hoje não significa zelo pela palavra. A palavra doutrina não significa amor por aquilo que Deus revelou. Não, parece que doutrina é coisa de velho, coisa de chato, coisa de gente que não quer ver o crescimento da igreja, gente que é radical, gente que quer distorcer, gente que quer destruir aquilo que foi construído pela humanidade. Irmãos, meus irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ser radicais, como Paulo ensina aqui a Timóteo e as suas ovelhas na igreja de Éfeso. Por isso ele diz que as Escrituras devem ser, sim, expostas com fidelidade. A boa doutrina deve ser trazida. Paulo também diz que deve existir em nós uma absoluta
absoluta rejeição ao engano, precisamos ser intolerantes com qualquer coisinha que na nossa concepção da palavra de Deus vem contrariar a vontade do Senhor. É o que nós encontramos do verso 7 ao verso 10. O primeiro aspecto que Paulo fala: o crente, para rejeitar, deve viver uma vida piedosa, como um atleta. E ele diz assim: mas rejeita, expele, bota fora, é o que ele está dizendo aqui. Rejeita as fábulas profanas, a essas invenções, a estas bizarrices, que vem tão docemente pregada por gente que quer transparecer uma espiritualidade, mas que na verdade são agentes de Satanás. Eu me lembro certa vez quando houve uma prática, que eu já citei aqui, de uma determinada pessoa que imitou um bicho no palco, e eu estava conversando com um grupo de crentes. Eu disse: é um absurdo isso, é um absurdo. Como que pessoas ainda conseguem olhar para toda essa, não somente isso, mas todo esse lado, e de certa forma não agir com justiça e julgar. Aí uma pessoa disse assim: ah, pastor, mas eu não posso julgar não, eles são crentes, ela é crente, eu vou julgar? É pecado. Eu disse: meu caro, pecado é o que você está fazendo agora. Porque você não está zelando por aquilo que agrada a Deus. Você está zelando para a alegria deste grupo. E nós precisamos entender: a rejeição é uma atitude dura. Se eu chegasse para o Gersino, abrisse os meus braços e assim: Gersino, meu irmão, me dê um abraço. Ele diz: não, não venha não, que eu não vou lhe abraçar não. Isso é uma atitude dura. O Adriano diz assim: pastor, vou lá na sua casa comer um churrasco. Não, não vá não, que eu não vou te receber não. Isso é uma atitude dura. Samuel, eu poderia ir lá na sua pastelaria. Não, não vá, não, nem apareça na minha pastelaria que eu vou te botar para fora. Isso é uma atitude dura. Rejeição é ser duro. Por amor ao nosso Deus. Por amor ao Pai, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Não é pelo nosso próprio amor. Não fazemos isso por nós mesmos, mas fazemos isto para agradar ao Senhor. Por isso Paulo diz que nós devemos rejeitar, e ele diz: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas que ficam trazendo ensinos que distorcem. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. E aí ele vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Paulo está dizendo que o exercício físico é bom. Ele não está dizendo que o crente não pode mais fazer exercício físico. Não, ele diz: é bom você se exercitar, você cuidar da sua saúde. Ele diz: mas a piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico vai ajudar somente o físico, vai ajudar você a ter saúde, o que é bom. Agora, a piedade, ela abrange a saúde de todo o ser. Ela é totalmente proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser, ou seja, a bênção que vivemos e a bênção que viveremos na eternidade. Paulo diz: nós precisamos, com toda a nossa veemência, viver uma vida de piedade. E o que é piedade? A palavra piedade significa se submeter à vontade de Deus. E sabe, meus amados, eu tenho descoberto hoje, com muita tristeza no coração, é que pessoas que se radicalizam para se restringir ao que as Escrituras dizem, são rejeitados pela maioria daqueles que se dizem crentes no Senhor Jesus. Porque abrem o coração para receber o veneno mortal. É por isso que o apóstolo Paulo fala quanto à nossa aceitação da palavra. Ele diz no verso 9: fiel é esta palavra e digna de inteira
verdadeira aceitação, ou seja, outra arma contra todas as heresias que se levantam contra o meu Senhor, contra Jesus, contra o nosso Deus, contra a palavra santa do Senhor. Ele diz, essa palavra é fiel e ela é digna de toda aceitação. O sentido aqui é, eu devo não somente aceitar passivamente, mas ter nesta palavra a total veracidade da vontade do nosso Deus. Se a Bíblia diz não, não faça. Se a Bíblia diz sim, faça. O que provém para além disso é perigoso para nós. Nós precisamos compreender qual é o significado desta aceitação. E vejam que Paulo não fala apenas da aceitação como arma contra os ensinos demoníacos, humanos e carnais, mas Paulo também fala num trabalho árduo no verso 10. Ele diz assim, ora, é para esse fim que labutamos. Essa palavra, irmãos, labutar, significa um trabalho extremamente cansativo. Aliás, quanto mais nos tornamos fiéis às Escrituras, mais cansativo é esse trabalho. Porque como é difícil lidar com aqueles que querem contrariar as Escrituras. Aqueles que querem contrariar o que o Senhor nos destinou. Como eu disse, dentro dos nossos próprios arraiais, dentro do presbiterianismo, dentro da teologia reformada, pessoas se levantam com heresias que nos parecem tão zelosas. Não, nós somos zelosos com a palavra de Deus e cremos na total e absoluta soberania de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ser intolerantes com relação a isto. Por isso a expressão de Paulo aqui não é apenas trabalhar, mas mais uma vez, aquilo que é traduzido por esforçamos sobremodo, significa dizer que nós devemos rejeitar. Então, por mais que alguém se diga meu irmão, por mais que alguém se diga reformado, por mais que alguém se diga presbiteriano, se ele vem com essa história de hipercalvinismo, ou qualquer outra heresia que surja nos arraiais reformados, mesmo que seja apenas um prolongamento de uma doutrina reformada, de uma doutrina que nós consideramos Bíblia, mesmo que ele seja pastor presbiteriano, nós devemos lutar contra e rejeitar essas pessoas. Infelizmente eu conheço pastores e líderes presbiterianos que toleram colegas que são aderentes dessas heresias, como o hipercalvinismo, por exemplo. Isso é uma falha, isso é tenebroso. Nós não podemos aceitar isto. Nós devemos rejeitar duramente. Aliás, nós precisamos ser radicais. Como o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, de 17 a 20. E o Senhor Jesus se referindo às Escrituras. Ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E João, lá em Apocalipse 22, 18 e 19, ele diz, eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja só o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, ou retirar qualquer coisa, os flagelos serão altíssimos.
Na minha vida no seminário, eu vivenciei muitos momentos difíceis, mas também na minha vida de seminário eu vivenciei momentos alegres. Eu me lembro no primeiro ano, quando eu cheguei lá, e aí, naquele afã de teologia e querendo discutir teologia, eu estava com um colega meu, e eu fiz um esquema no quadro da minha cabeça, né, mostrando, olha, por que o homem caiu lá no Jardim do Éden, por que Cristo veio, e eu fiz todo um esquema, e aí, lá no final eu disse, olha, aqui está vendo, aqui se trava uma grande batalha entre Deus e o diabo, e na verdade Deus faz tudo isso para vencer nesta batalha contra o diabo. E aí eu me lembro que aquele meu colega, que era muito mais maduro que eu, olhou para mim e falou assim, olha, o seu argumento é bonito, mas é satânico e você é herege. Vocês podem imaginar como eu fiquei naquele dia. Constrangido, bravo com ele. Diz, como é que você tem essa petulância de dizer isso? Eu passei anos pensando nesse projeto, lendo sobre isso, mas isso é heresia. E toda heresia provém do mal, meu irmão. Ele bateu nos meus ombros e disse assim, cuidado com isso. Toda heresia provém do mal. E ela existe para destruir a igreja do Senhor. E aí eu descobri que lá no seminário, eu era um herege, vivenciando ensinos de demônios. E de certa forma cauterizando a minha mente e tentando cauterizar a mente de outros. É por isso que a palavra de Deus ela é radical nesse sentido. E Paulo, quando ele fala sobre esse combate contra o falso ensino, no verso 11, ele encerra essa primeira sessão dizendo, ordena e ensina estas coisas. A palavra ordenar aqui é prega, expõe. A palavra ensina é o mano a mano, é o discipulado, é o caminhar. Ele diz, não importa se você está falando para um grande grupo, ou se você está falando para um pequenino grupo, ou para alguma pessoa, ordena e ensina estas coisas. Porque nós não podemos sair 1 milímetro sequer daquilo que o Senhor Deus nos comissionou. Irmãos, pensando um pouquinho naquilo que nós ouvimos, nós podemos fazer aqui algumas aplicações com relação a isto. Eu acredito que, à luz do que Paulo nos ensina aqui, existe uma necessidade muito grande de nós, como crentes, sermos intransigentes em favor das Escrituras. E a palavra, amados, é esta: intransigência, radicalismo. Não o radicalismo pessoal, carnal, mas aquele que está pautado nas Escrituras. É claro, meus irmãos, que isso não significa dizer que agora nós somos autorizados a desrespeitar, a maltratar, a agir com petulância contra aqueles que vivem o erro. Não é isso. Não devo olhar para essas pessoas. Bom, se é que João Batista diz, vocês são raça de víboras. Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Mas Jesus e João Batista fizeram isso no seu momento. Eu creio que nós podemos agir neste combate com muita firmeza, mas tentando ganhar alguém. Nós não devemos fazer isso para rechaçar. Eu não posso olhar para uma pessoa que vive no erro e simplesmente rechaçá-la. Mas num primeiro momento eu devo trazê-la para próximo e dizer, vamos estudar a palavra, vamos ver o que a Bíblia diz, tentando ganhar esse irmão para que ele volte à sensatez, mas demonstrando nisso intransigência. Então quando eu falo de intransigência em favor das Escrituras, eu não estou dizendo assim, seja grosseiro. Não, eu estou dizendo, precisamos permanecer firmes em favor das Escrituras. Agora é claro que se aquela pessoa disser, não, eu tenho convicção, eu quero viver isso, e diz, não, então doutrinariamente você fica para lá e eu fico para cá, porque aí nós não podemos de fato conviver nesta situação. Todas as vezes que eu uso essa expressão intransigência, radicalismo, não estou dizendo grosseiro, bruto, animalesco, não. Eu estou falando da nossa convicção. Podemos ser afáveis nas palavras e duros nas nossas convicções. Isto é possível. E precisamos treinar o nosso coração e a nossa mente para isto.
O segundo ponto importante, além dessa intransigência em favor das Escrituras, o segundo ponto central aqui é com relação ao ministério pastoral e à própria atuação da igreja. Paulo diz, é a exposição e o ensino das Escrituras. Eu não vejo Paulo dizendo assim para Timóteo, olha Timóteo, você precisa criar aí alguns ministérios, e sem problema, os ministérios podem ser criados na igreja, desde que eles sejam balizados e controlados pelas Escrituras, são bem-vindos, devem sim acontecer. Mas eu vejo que o âmago, o centro, o fulcro, o alicerce, é a palavra de Deus, é o ensino das Escrituras. Esse é o ponto que deve iniciar todas as ações dos crentes na igreja. Porque de fato, irmãos, assim como Paulo na sua época, vivemos momentos difíceis. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados, agora abrindo o meu coração. Não é fácil fazer isto. Não é fácil. Não é fácil ter que demonstrar o erro, e não somente o erro, mas onde ele se encontra. Eu quero dizer para os irmãos, de coração, e Deus sabe disso, isso não é fácil. Mas é necessário. Porque é isso que Paulo diz a Timóteo. Ordena e ensina estas coisas. E veja que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre aqueles que devem conhecer plenamente a verdade, quando ele fala sobre estas questões, ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu imagino que para Paulo não era fácil combater essas heresias, dando nome às heresias e mostrando onde elas estavam. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas deve ser feito. Eu penso em Timóteo, um jovem pastor, diante de uma igreja. E Paulo diz, olha, a heresia é esta e está neste lugar. Vá lá e ensine. Não é fácil. Não é fácil. Mas o nosso amor para com o Senhor Jesus deve nos mover a essa intransigência em favor das Escrituras. É por isso que eu encerro da maneira como eu iniciei essa mensagem. Tolerar um erro doutrinário, por mais ingênuo ou pequeno que este possa parecer, é como colocar uma pequena quantidade de veneno mortal na sopa e achar que isto em nada nos afetará. Abra os seus olhos. Não para mim, mas para o Senhor. Abra o seu coração. Não para as minhas palavras, mas para a palavra de Deus. E entenda, irmãos, é difícil, mas é necessário detectar o erro e lutar contra ele pelas Escrituras. Porque, por vezes, quando assim o fazemos, estamos lidando com pessoas preciosas em outras áreas, pessoas boas, bem intencionadas. Mas precisamos colocar antes de qualquer atitude e pensamento esta intransigência em favor das Escrituras. Não é fácil, mas deve ser como Paulo nos ensina. Ordena e ensina estas coisas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós não queremos aqui de forma nenhuma dizer que somos melhores do que outras pessoas. Não queremos dizer aqui que a nossa igreja é a única correta, longe de nós isto. Até porque, dentro da própria igreja presbiteriana, nós vamos encontrar pastores que são presbiterianos, mas que ensinam heresias mortais. Nós vamos encontrar igrejas
presbiterianas, cujo culto está longe das Escrituras. Nós vamos encontrar igrejas presbiterianas, cujo pastor tem a audácia de afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós vamos encontrar dentro de igrejas presbiterianas, lideranças que têm destruído essa mensagem. Por isso, ó Deus, a defesa que realizamos aqui nesta noite não é denominacional. Não estamos fazendo aqui uma defesa da denominação presbiteriana. Nós estamos fazendo aqui uma defesa da tua palavra, Senhor. Das Escrituras. Porque há milhares e milhares e milhares de pessoas fora da igreja presbiteriana que são fiéis. Sequer sabem o que significa a palavra presbitério, mas são fiéis a ti, são fiéis à tua palavra. Por isto, não estamos aqui, ó Deus, para defender a nossa igreja local, ou defender a nossa denominação, não. Porque estes erros apontados aqui, podem ser encontrados nestes locais também. Estamos aqui defendendo a tua palavra, Senhor. Não queremos defender aquilo que achamos